Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Você já passou por alguma circunstância na vida em que, por algum momento, ficou na dúvida ou se perguntou se aquela situação era uma provação, tentação ou tribulação? Pois bem, é sobre isso que nós iremos falar. Então eu te convido a fazer comigo uma breve reflexão no texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, onde está escrito: Não sobreveio a vocês tentações que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. O que aprendemos com esse texto? Primeiro, não existe tentação que não seja comum aos homens, ou seja, todos nós passamos por tentações, uns de uma forma, outros de outra. Mas a tentação é algo comum aos homens, tanto aos homens quanto às mulheres em um contexto geral. Passamos por provações, tentações e tribulações. Não somos melhores nem piores que ninguém. Todos nós, uma hora ou outra, mais dia, menos dia, passaremos por algum tipo de provação, tentação ou tribulação. Por isso que agora eu gostaria de te explicar que há diferença entre esses três termos: provação, tentação e tribulação. A tentação é promovida pela nossa carne, que é a nossa própria vontade humana, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. A tentação é promovida também por Satanás, o adversário de Deus e de todos os filhos de Deus. E a tentação é promovida também pelo mundo, que é todo esse sistema corrompido e perverso no qual nós estamos inseridos. Conforme está escrito na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 13, onde diz: Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por essa arrastado, seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Então percebemos que a clara intenção da nossa carne, de Satanás e do mundo, é nos tirar da presença de Deus. Por isso que os inimigos das nossas almas nos oferecem várias tentações. Mas existe um detalhe que é importantíssimo e que vale a pena ressaltar. Só cai na tentação quem quer. Você pode escolher em ceder ou não. Tanto que o problema não é ser tentado, mas ceder à tentação. Cair em tentação. Tudo é uma questão de escolha. Ou escolhemos a bênção ou a maldição. Ou escolhemos obedecer ou desobedecer. Conforme o próprio Deus nos adverte no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, a partir do verso 26, onde está escrito: Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão a bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas terão a maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Percebeu? Tudo é uma questão de escolha. Agora a provação, ela vem da parte de Deus. Pois é necessário que os filhos de Deus sejam provados para que sejam aprovados. É necessário que eles sejam provados para que seja revelada se a nossa fé é consistente, se a nossa casa está edificada sobre a rocha, para ver se realmente assumimos um compromisso com Deus ou se foi tudo de boca para fora. Para ver se a nossa fé é verdadeira ou se somos fiéis de fato. Conforme está escrito na carta do apóstolo Tiago, também no capítulo 1, a partir do verso 2, onde diz: Meus irmãos, considerem grande motivo de alegria o fato de passardes por várias provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E conforme também está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 6, onde diz: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devam estar entristecidos por todo tipo de provação,
Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. E finalmente, existe a tribulação, que são as adversidades que passamos neste mundo. E qualquer um de nós está sujeito a elas, pois vivemos em um mundo imperfeito, onde existem pessoas imperfeitas que podem sofrer ou produzir ações que causam tragédias, sejam elas por negligência, imprudência, imperícia, e isso sem falar nas tragédias naturais. Todos nós estamos sujeitos a enfermidades e tragédias da vida, tragédias que podem ser provocadas ou podem ser naturais. Mas a questão não é passar pelas tribulações da vida, mas como iremos passar por essas tribulações? Se iremos passar como os ímpios, murmurando e blasfemando contra Deus, ou se passaremos como autênticos filhos de Deus, crendo e confiando no Senhor e na sua providência divina, conforme diz a primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, a partir do verso 15, onde está escrito: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete nos negócios de alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, como saber se é provação ou tribulação? Simples. A provação é uma experiência pessoal sua com Deus. Deus não vai atingir o seu bairro, sua cidade ou seu país só para provar sua fé. Toda provação é pessoal, é entre você e Deus. Amém? Assim, concluindo essa reflexão, aprendemos também nesse texto uma segunda coisa: que Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, além do que podemos suportar. Se Deus permite, quando Deus permite, é porque Ele sabe que você dá conta, perdão. E sabe por que Deus sabe que você dá conta? É porque o Espírito que Deus nos deu, o Espírito que Ele me deu, que Ele te deu, não é um espírito de covardia, mas de poder, de paz, de amor e de equilíbrio. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém? Você crê? Então diga comigo: eu creio. Vamos lá, repita. Eu creio. Mais uma vez. Eu creio. Amém? A terceira coisa que nós aprendemos nessa reflexão é que Deus é tão fiel que ainda nos dará um escape para que possamos suportar as provações. Sabe que escape é este? É um suporte para que possamos ser vitoriosos diante de toda e quaisquer circunstâncias. Que suporte é esse? A palavra de Deus, que nos ensina, nos conforta, nos edifica. É o Espírito Santo também que nos consola, que intercede por nós, que nos fortalece. E a oração, que nos liga a Deus, pela qual nós temos intimidade com o Pai. Meu querido, minha querida, você não é importante ou especial pelo fato de estar passando por algum tipo de provação ou por algum tipo de adversidade, mas pelo simples fato de você ser filho e filha de Deus. Deus não promete em sua palavra que vai te livrar do vale da sombra da morte, mas Ele promete que Ele estará com você lá. Ele promete que te dará o livramento lá. Ele promete: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Que você não chame a atenção das pessoas pelas suas provações e sofrimentos. Que as pessoas não olhem para você com olhar de pena ou dó, mas que as pessoas possam te olhar com olhar de admiração, porque, apesar de tudo, graças a Deus, você está de pé. Porque é Deus que te sustenta, Deus é que te fortalece. Que o mundo veja que os filhos de Deus também choram, mas com a postura diferente, com a postura de vencedor. A postura é de dignidade e com a cabeça erguida. Sempre crendo, sempre acreditando e perseverando até o fim como um autêntico
filho de Deus, como uma autêntica filha de Deus. Lembrando, sempre que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. E como disse o apóstolo Paulo, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Amém? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.